venha de ti, do teu trono, a sua palavra aos nossos corações. Ó Deus, que cada um nessa noite possa ouvir a tua mensagem, o teu recado. Fortalece a tua filha, Senhor. Ó Deus, e que tu fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Por isso, Pai, o teu Espírito Santo continua com total liberdade nesse lugar. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Diga, há um lugar em Deus bem seguro para mim. Amém? Pode sentar, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória. É motivo de alegria estar na casa de Deus. Cada momento que o Senhor faz com que nós acordamos pela manhã e nos sustentamos de pé, é porque Deus é aquele que fez com que nós fiquemos de pé. Graças a Deus pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela saúde e por tudo aquilo que o Senhor Deus provê para nossas vidas. Amém? Graças a Deus, porque Deus, Ele usa a palavra dEle para a edificação da igreja. O Senhor Deus, Ele tem um amor tão grande pela igreja, que Ele usa a palavra dEle para nos edificar, para nos colocar firmados, para nos colocar bem seguros. E graças a Deus, eu creio que bem hoje, irmãos, no lugar que você está, na rocha, em Cristo, hoje passa a glória de Deus por você. Hoje você vai sentir que vai passar a glória de Deus por você. Aleluia! Porque o onipresente, o onipotente se faz presente aqui. Ele está aqui nesta noite. Suas mãos não estão vazias. As mãos do Senhor estão cheias nessa noite para agraciar a igreja dele, porque o Senhor ama a sua igreja. Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos, em Êxodo, no capítulo 33 e no versículo 21. Escolhi aqui um título para a palavra que vou dizer, que é Fenda da Rocha. E o tema, há um lugar de proteção no Deus onipotente, hoje e sempre. Glória a Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 21 e 22, glória ao nome do Senhor Jesus. Disse, mas quem? O Senhor. Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Esse lugar está aqui, e você está nele, amém? Você pode sentir a presença de Deus? Você pode sentir que você está colocado num lugar seguro em Deus, na região espiritual? Irmãos, Fenda da Rocha, aqui, nos faz lembrar de um lugar seguro, um lugar de proteção. A rocha, imagine uma rocha e uma fenda, um lugar que se abre nessa fenda, numa rocha, numa pedra. Uma porta, vamos dizer, estreita que se abre. No deserto, em lugares que tem essa rocha, esse lugar é de proteção, porque quando passa um animal e tem um predador querendo atacar, querendo tragar, ele passando por ali, por aquela rocha, e estando perto, e ele entrando ali, ele podendo entrar naquele lugar, ele estará o quê? Seguro. Ele estará seguro. Entende-se, então, que até mesmo assim, antigamente, quando havia assim, perseguições, vocês já viram alguns filmes assim, até de luta, de bang-bang, essas coisas, que as pessoas saem correndo a cavalo, e às vezes tem os inimigos, né, em esconderijos.
E se tem um lugar assim, e até se pode se esconder ali dos inimigos e estar protegido, não é mesmo? Escondido ali numa fenda, se achar um lugar assim. Eu quero colocar hoje, como Deus colocou esse exemplo aqui para Moisés, ele colocou essa rocha, ele querendo dizer em Jesus. A rocha é Deus. E ele falando aqui, eis aqui um lugar junto a mim, te porás sobre a penha, que está escrito, alguém tem outra tradução? Rocha. Te porás sobre a rocha. Acontecerá quando o quê? A minha glória passar ali no lugar que você estiver sobre a rocha, irmãos, acontecerá um milagre. Você percebeu o milagre que acontece aqui no versículo 22? Diz assim, eu te porei numa fenda. Se abrirá uma fenda na rocha, você estará em cima da rocha. Quando passar a minha glória, se abrirá um esconderijo, a qual você estará ali dentro. E o Senhor fala, colocarei a minha mão, e quando eu passar, você me verá de costas. Porque ninguém pode ver ao Senhor face a face. O Senhor o protege com a mão, e o Senhor passa, e Moisés pode vê-lo. Irmãos, o que Deus tem para revelar através dessa palavra, aqui eu fiz algumas anotações, e eu pergunto para nós, e eu perguntei a Deus, como eu, igreja do Senhor, como eu que creio no Senhor, como a igreja que crê no Senhor, que está nessa rocha, que está sobre o fundamento de Cristo, porque diz que Ele é a pedra, que Ele é o fundamento da igreja, Cristo é o fundamento da igreja. Como que eu, estando nessa pedra, posso entrar no lugar mais profundo, que é a abertura e estar dentro, uma fenda que se abre, e então passar a glória do Senhor. É algo mais que Deus tem para a igreja. É algo mais que Deus tem para você e para mim nesta noite. Mas como que nós podemos conseguir chegar a estar nesse lugar? Irmãos, a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer um amor incondicional a Ele, amar a Ele sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você passa a ter intimidade com Deus através da oração. E como está a minha vida de oração com Deus, para que eu entre neste lugar excelente, que é dentro da presença, que é dentro do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente, em oração, santificação. Irmãos, é em leitura da palavra de Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia? Será que eu estou lendo a Bíblia quando é aberta aqui na igreja? Ou será que eu tenho reservado um tempo todos os dias da minha vida para ler a palavra do Senhor Deus em minha casa e meditar e ver o que o Senhor tem para falar comigo? Será que eu estou separando um momento para consagração em jejum? Se eu estou me abstendo de alimento ou de algo que eu gosto muito? Tudo isso, irmãos, é necessário. Viver uma vida separada para que você não fique só firmado na rocha, para que você não esteja só na rocha, mas o Senhor quer te levar ao esconderijo do Senhor. O Senhor tem um lugar excelente para a sua igreja. E agora eu pergunto, por que
eu preciso estar nesse lugar de proteção? Por quê? Se eu já estou na rocha, por que eu preciso? E o Senhor me levou a lembrar de alguns versículos que estão na Bíblia Sagrada. No Salmo 91 fala, um dos motivos que eu preciso estar no esconderijo do Senhor, igreja. O Salmo 91, ele fala de livramento de laço. O Salmo 91, ele fala de espanto noturno. Ele fala de seta que voa. Ele fala que mortandade que assola na escuridão. A igreja precisa estar em intimidade com Jesus. A igreja precisa acordar para os perigos, para as setas, para os laços, para as coisas que envolvem no mundo invisível. Porque você está aqui, você está vendo Deus? Em algum lugar você está vendo Deus. Você não está vendo Deus. Mas você está aqui porque você crê que Deus está aqui. E Ele é invisível. E Ele é poderoso para te ajudar, para te salvar, para te livrar. Porém, a palavra de Deus nos alerta que ao derredor está um querendo te tragar. Ele está furioso, ele quer tragar a você, ele quer tragar a sua família. E hoje o Senhor te convida a entrar num lugar excelente. Hoje o Senhor te convida a entrar num lugar secreto, num lugar de esconderijo, para que o Senhor venha te livrar de laços, de espantos noturno. Quando você não consegue dormir à noite, você tem medo, sente medo de ladrões, sente medo de ter sonhos, sente medo até de não dormir, da insônia, de dores no seu corpo. Quando vai chegando a noite, parece que é aquele espanto. Será que eu vou conseguir ter uma noite de paz, de tranquilidade? Será que não vou sofrer nenhum assalto? Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que teve muito medo da noite, de alguma pessoa com má intenção entrar na casa, de alguns perigos, e ela disse que orando a Deus, entrando no lugar secreto de Deus, se aproximando em oração, da rocha o Senhor a colocou dentro. E ela viu, em sonho, quando no portão da casa tinha ali homens armados, mas não colocavam medo, eram soldados, e ela percebeu que eram os anjos do Senhor. Irmãos, pergunta se ela tem medo agora. Pergunta se ela tem medo. Ela está nesse lugar tranquilo em Deus, na proteção do soberano. E é em oração que ela conseguiu isso, foi clamando ao Senhor Deus. O Senhor Deus tem esse lugar de proteção para a sua igreja. No Salmo 17, do 11 ao 13, irmãos, quiser abrir, Salmo 17, aí vou ler o 8. Diz assim: guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. O versículo 11 do 17. Andam agora espiando os nossos passos e fixam seus olhos em nós para nos derribarem por terra. O 12. Parecem-se com um leão que deseja arrebatar a sua presa, com um leãozinho que se põe em esconderijos. Andam agora espiando os nossos passos. Irmão, sabe o que é isso? São inimigos que às vezes você nem imagina que você tem. Às vezes lá no seu trabalho tem alguém querendo o seu lugar. E eles se tornam, por inveja, se tornam o quê? Inimigos, querendo falar mal de você para o patrão. Por quê? Porque ele ambiciona pegar o seu lugar com isso. Eu me lembrei disso de um primo do pastor Eliseu, que trabalhava no hospital.
num setor que estava em crescimento, e alguém foi lá para o chefe, que estava acima, que poderia fazer aquele rapaz crescer mais e ganhar mais. Aí uma pessoa que andava com ele, parecia amigo, o andava espiando. E ele sem saber, e ele chegou, essa pessoa mal intencionada, chegou para o superior falando, olha, essa pessoa... Aí começou a denegrir a imagem da pessoa, não me lembro que palavras que usou, para puxar o tapete daquela pessoa, para que aquela pessoa perdesse a função, porque ele almejava ele entrar no lugar daquela pessoa. Então, o que aconteceu? Aquele chefe começou a observar o servo de Deus. O servo de Deus nem sabia. Começou a observar o servo de Deus trabalhando, fazendo o melhor. Porque a palavra de Deus fala que um cristão que teme a Deus, quando está trabalhando secularmente, ele faz o melhor pensando no que é para Deus. Porque a Bíblia ensina assim, faça o melhor como se para Deus o fizesse. E ele fazendo o melhor como se para Deus o fizesse, ó Senhor, abençoando ali aquele trabalho. O que aconteceu? Aquele chefe viu excelência naquele moço. Ao invés de acontecer o que aquela pessoa queria, que andava o espiando para o tirar, o chefe falou assim, olha, eu vou colocar você num lugar melhor. O fulano falou isso de você. E eu vou colocar você num lugar melhor. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela pessoa que ora ao Senhor, que faz as coisas com amor, com excelência... Não é porque, o meu patrão, ele que está ganhando muito, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, olha, ele nem sabia, o outro estava lá observando, espiando. Por que nós precisamos desse lugar de proteção, de esconderijo? Irmãos, porque muitas vezes a gente não sabe. Isso eu digo assim, visivelmente, mas espiritualmente também. O inimigo das nossas almas fica procurando uma brechinha da sua vida, anda te espiando para quê? Para te derrubar. E há um lugar em Deus para a glória. Há um lugar em Deus. E você, ao invés de sentir o medo, ao invés de sentir o pavor noturno, você vai sentir quando a glória de Deus passa sobre a tua vida e te enche de poder. E você ali, em vez de sentir vontade de... que vontade de chorar, que opressão. Não, você vai sentir a glória de Deus passando no seu trabalho, a glória de Deus passando de dia, de noite, na madrugada. Você vai sentir a sombra do Onipotente, a glória de Deus na sua vida. Basta, igreja do Senhor, que a gente queira um pouco mais de Deus. Não é só, eu tô bem assim. Queira um pouco mais do Senhor e você vai sentir o calor. Você não vai ver só a pessoa que está do seu lado sentindo o calor do Espírito Santo. Você passará a sentir o calor da glória de Deus que passará sobre você. Você se sentirá animado. Você vai ver que esse desânimo vai acabar, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Essa coisa que passa na mente te enganando, dizendo que você não vai vencer. Isso daí tudo vai se dissipar, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E você vai ver que a glória de Deus é que está passando na sua vida e não o inimigo. Não ele, mas a glória do Senhor é que passa sobre a sua vida. No Salmo também 42, irmãos, no versículo 5, fala de um dilema da alma do homem. Diz assim, por que está abatida minha alma? Por que te perturbas? Aí eu digo, por que eu preciso de uma maior intimidade com Deus? Por que eu preciso estar nesse lugar, nessa brecha? Por que eu preciso estar lá? Por causa da minha alma que se abate. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos tão abatidos e a nossa alma tão perturbada. Mas há um momento que a glória de Deus passa, quando você está naquele lugar,
secreto com Deus, em oração, em jejum, em vigilância, em santidade, vale a pena, irmãos, você se separar do mundo, vale a pena você deixar de ver, não vou ver mais aquele programa, não vou ver mais aquele filme, não vou ver mais aquele seriado, porque ele tem me roubado dos momentos preciosos de estar buscando em Deus a palavra, de estar me alimentando no Senhor. Não tenho percebido a presença de Deus. E o que tem sido de fruto? A tua alma tem estado abatida, a tua alma tem estado angustiada em ti. Mas Deus tem o melhor para a sua igreja. Há algo excelente de Deus para colocar a igreja. E é esse lugar próximo ao Senhor. Mas tem um preço, igreja. Tem um preço a se pagar. É a consagração. É estar em oração na casa do Senhor. Aqui aos domingos nós temos de manhã bem frequentado. Pessoas que vêm estar na brecha. Pessoas que vêm se esconder ali na fenda da rocha. Irmãos, não será abalado e não será confundido no dia da adversidade, porque ali você estará seguro. Irmãos, como uma águia que está acima dos problemas e das dificuldades. Glorificado é o nome do Senhor. E é por esses motivos, igreja, e por muito mais que Deus pode estar te iluminando na sua mente, que você precisa acordar, que nós precisamos despertar e estar um pouco mais na presença do Senhor. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Diga, fala comigo, Senhor. Entra no meu coração. Eu quero ter intimidade contigo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu estou na presença de Deus. Estou dentro da casa de Deus. Estou dentro desse lugar santíssimo. Será que eu posso levar outras pessoas, irmãos, a estar ali? A estar nesse esconderijo? Será que eu posso? Eu me perguntei ao Senhor, será que eu posso levar alguém a estar na proteção de Deus? Aí o Senhor me fez lembrar de alguns homens de Deus. Me fez lembrar de Jó. Eu lembrei em Jó, eu fui ver o capítulo 42 e o versículo 10. Diz que Jó, irmãos, ele orava. O Senhor Deus fez com que ele orasse por pessoas, pelos inimigos dele. E quando ele começou a orar, ele levou... Na verdade, não era assim, inimigos, né? Não era. Sabe aquele amigo que às vezes fala demais? Era aquele assim, quando viu Jó com enfermidade, né? Quando viu o dia mal, falou assim, é pecado. Começou com acusação. Em vez de ficar quieto, eles ficaram quietos ainda, acho que foi por 5 dias, eu não me lembro bem, os amigos tudo só do lado dele. Jó cheio de lepra, os amigos quietos assim. Mas acho que dando cócega na língua para acusar ele, né? Aí, quando foi de repente, aí começou um atrás do outro. E acusou. É porque é pecado, é porque você se distanciou. E Jó ficou triste, né? Com aquela conversa. Mas o Senhor Deus falou assim, olha, filho, eles pecaram de ficar te acusando. O que você vai fazer? Pode levar eles a Deus. Como? Você vai orar e vai interceder por eles. Com isso, irmãos, eu entendo que a vontade de Deus, o desejo do Senhor, é que nós também, não nós estejamos nesse lugar seguro, mas para que você leve o teu chefe nesse lugar de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Será que tem respaldo bíblico eu levar a minha liderança, que não é da igreja, para um lugar de Deus? A palavra de Deus fala para nós orarmos pela nação que nós estamos morando, para que haja paz. Quem está orando pela Dilma? Não precisa levantar a mão. A palavra de Deus fala para nós orarmos pelo presidente da nossa nação,
pelos governantes da nossa cidade. A palavra de Deus fala para nós levarmos essas lideranças seculares até a presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus te ama. Porque Deus ama a igreja dele. Porque quando eles estiverem bem, ali, Deus, na frente dos decretos, das leis, porque a igreja está levando, a igreja terá paz. Porque você orando pela liderança, pelas leis, o que vai acontecer? Coisas que estão lá para ser aprovadas, que vão prejudicar a igreja, não serão aprovadas. E haverá paz, né? Então, eu posso levar a minha família para Deus? Eu posso levar. Aqui eu lembrei de José. José, ele estava num lugar tão abençoado por Deus, embora que ele tivesse sido desprezado pelos seus irmãos, embora que ele tivesse sido vendido como escravo pelos seus irmãos, que os seus irmãos tinham inveja dele porque o pai o amava muito. Embora tudo isso, Deus o colocou abençoando uma nação. Quando ele chegou como escravo, Deus o colocou abençoando aquele lugar. Abençoou tanto que Deus o revelou o sonho do rei. E no tempo que era para ser seca, pela revelação, para não ter alimentos, estava tudo abarrocado de alimento e todos os lugares vinham e se alimentavam ali através do governo e da presciência que Deus mostrou para José, que haveria tempo de seca, tempo que não haveria alimento, aí estava tudo estocado. E assim pôde abençoar. Você acredita que Deus pode te levar a abençoar vidas, irmãos? Deus quer fazer isso com a igreja, nós somos abençoadores. E quando os irmãos dele chegaram, ali o pai, com a barriguinha murcha, com fome, o pai não, mas foi todo um processo, né? O que pôde acontecer? Através da vida de José, aquela família pôde ser alimentada e ainda ser perdoada, irmãos. Ainda ser perdoado. Um caso que Deus honrou a José. Deus honrou ele, fez com que os seus inimigos, que eram seus próprios irmãos, viessem com fome até onde ele estava. É assim que Deus honra a pessoa que teme ao Senhor. Deus te honrará, igreja. Deus te honrará, Deus te colocará em lugar de honra. Porque é esse lugar, esconderijo secreto em Deus, que Deus tem para você. Ainda que o choro pode durar uma noite. Mas a palavra de Deus, que a alegria virá ao amanhecer. E José viu aqueles traidores chegando ali com fome na presença dele. E eles não sabiam que era José. Mas depois José se deu a conhecer: eu sou aquele que hoje te serve à mesa. Aquele que você vendeu como escravo. Hoje eu sirvo à mesa a você. É isso que Deus tem, um lugar especial, queridos. Há um lugar especial em Deus e você ainda pode ser um abençoador da vida. Nesse caso, Davi, o levita, eu lembrei. Davi, com aquele dom, buscou em Deus. Acho que não sei quanto tempo ali que ele gastou para acertar aqueles acordes, aquelas notas, porque não é plim assim, fácil, né? Tem todo um tempo ali de ouvido e meditação, e Davi, naquela meditação com Deus, se enchendo do Espírito, louvando a Deus. Sabe o que foi importante também? Além dele estar na rocha, além dele estar nesse lugar secreto, Davi entra no palácio, no meio ali daquele Saul, aquele homem endemoniado, aquele homem que se corroía de ódio. Davi entra ali e quando Davi dedilhava aquela harpa, aquele espírito maligno saía. Que
presença é essa na tua vida? Que presença é essa, ó levita de Deus? Que presença é essa que o mal tem que sair, que ele não suporta ficar? É a presença do Senhor, o Deus vivo. Oh, Deus Todo-Poderoso que está em ti, igreja. Oh, igreja, quando você louva na sua casa e que você nem imagina, talvez tenha um vizinho lá endemoniado, uma pessoa ali amargurada, aflita. E você começa, às vezes, você põe a ajuda de um CD ali. E você começa a louvar. Você não sabe o bem que está fazendo aos seus vizinhos. Você não sabe o bem que você está fazendo à sua cidade. Nem que seja um pouquinho de água na boca de um aflito. Nem que seja um pouquinho de pão. Porque ele não vem buscar a Deus. Mas na sua angústia ele geme e chora. E ele fala, eis aí um servo de Deus. Ah, que bom que ele cante. Ah, que bom que ele louve. Ah, que bom que ele adore. Porque é um bálsamo para minha alma. Você, igreja do Senhor, você é bálsamo. Você é sal. Você é luz no seu trabalho. Quando você coloca lá o teu pé, o anjo do Senhor está contigo. Quando você coloca o seu pé naquele ônibus ou no seu carro, o anjo do Senhor está contigo. O ambiente muda. A glória de Deus passa naquele lugar. Como Deus ama você. Como Deus ama a sua igreja. Como Deus ama sentir o perfume que você tem. Você é agradável, igreja. Você é perfumada, igreja. Você emite o som dos anjos, o som do céu. Você toca o coração de Deus, igreja. E você leva o perfume do Senhor aonde você está. Quão glorioso é este lugar, cristão. Quão glorioso é este lugar, pastores. Quão doce é esse lugar e a presença de vocês, irmãos. Como eu tinha medo quando eu fui para o Japão, irmãos. Eu falava, meu Deus, meu marido fala que lá não se pode ouvir um som de um louvor. Oh, meu Deus, mas aí o Espírito Santo entrou em mim. E ele falou, lembra daquele versículo que fala que na altura, na profundidade ou na extensão o Senhor está. Filha, eu estou contigo. Aonde colocares a planta dos teus pés, eu estou contigo. Chegando naquela nação, eu fiquei por meses sem poder congregar, porque trabalhava em um período que não tinha como eu ir à igreja. Depois daquele período, irmãos, fui conhecer a igreja que o Senhor me colocaria. Ai, que delícia! O som tocava, os louvores eram entoados. E eles disseram que fazia pouquinho tempo que eles estavam ali, porque no lugar que eles estavam não podia louvar a Deus. E eu cheguei bem na plenitude do tempo de louvar esse Deus com o microfone, exaltar o nome desse Deus Todo-Poderoso e ver a glória do Senhor. Irmãos, porque o que é de um levita se ele não pode adorar? Como eles falavam para Israel quando eles estavam presos e cativos. Pega a sua harpa, louva o teu Deus. Como podemos adorar se estamos em terra estranha? Como podemos adorar? Mas você não está em terra estranha, querido. Oh, o Senhor te colocou em regiões celestiais em Cristo. E que não seja roubada a tua paz, esse lugar em Deus que você tem, igreja. Conserva a virtude do Senhor em ti. Conserva a virtude que há em ti. Sinta que de ti sai virtude. E não te canses de fazer o bem.
Irmãos, Deus me mostrou, quando eu estava escrevendo aqui, que nós podemos impactar a nossa geração. Você pode impactar nos seus dias de vivente, nessa sua geração, seus contemporâneos. Você pode ser algo extraordinário, fenomenal em Cristo Jesus, para levar vidas a algo sobrenatural. Irmão, você já imaginou o que é uma pessoa que tem a mente lavada e remida no sangue de Jesus? Você já imaginou o que é a tua mente cheia do poder de Deus e não se contaminando com aquilo que o mundo tem para você? Você já imaginou quando o inimigo vem com suas setas de enfermidade, quando o inimigo vem com as suas setas de tristeza, de morte, de assolações, quando os espinhos que assolam vêm sobre você, você já imaginou o que é a sua mente cheia da glória de Deus? Você já imaginou o que é os seus lábios podem frutificar, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, o que é você na sua casa? Cheio da glória de Deus, cheio da luz de Deus nos quatro cantos da tua casa, andando e glorificando a esse Deus, mesmo em meio a assolações, a dificuldades, a enfermidades, as notícias que vêm te assolar. Você já imaginou o poder de Deus na sua mente, a luz, a glória, a excelência de Deus na sua mente, e você começar a enxergar que Deus é muito mais do que tudo isso que você passa, que o Senhor é muito mais, o poder de Deus é muito mais dentro de você, irmão. Há um lugar em Deus. Há um lugar em Deus cheio de alegria, cheio de festa, cheio de regozijo para você. Irmãos, mesmo em tempos difíceis, eu não sei o tempo que cada um de nós passamos, desde que nascemos até quando ficamos com mais idade. Chegou o irmão aqui e falou que já no seu tempo de meia-idade, ele sentia dores no corpo. Já não era mais como antes. A sua esposa precisava operar da garganta. Mas você conseguiu sentir a glória que estava no seu irmão. Você conseguiu sentir o poder de Deus que estava lá dentro da cabeça dele, na mente dele, os seus pensamentos cativos ao poder de Deus. É isso que Deus tem para você. É o melhor, irmão. É o melhor que Deus tem para você. Não é você abaixar a cabeça, não. Deus tem coisas muito melhores e você pode impactar a sua geração. Agora, há uma pergunta que soa, né? E se eu, sendo uma bênção, e se eu louvando, e se eu declarando o poder de Deus, às vezes evangelizando, e se as pessoas não aceitarem? E se eles rejeitarem? E se eles não concordarem? Aí, o pastor hoje estava falando pela manhã, né? Ele falando assim dos fariseus, né? Que Jesus Cristo, quando ele veio, Deus mandou o seu Filho para todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele falava para todos, irmãos, para todos, para aqueles fariseus. O amor de Deus veio para todas as pessoas. Mas tem a pergunta, né? Tem um lugar em Deus para todos, irmãos. A Bíblia confirma. Mas agora eu te digo, serão todos agradecidos? Todos se salvarão? Todos confessarão o nome do Senhor Jesus? Sim ou não? Todos confessarão Jesus? Todos serão agradecidos? Todos vão te ouvir o que você falar, o evangelho, para ele aceitar Jesus? Todos irão aceitar? Não. E o que acontecerá a estes? Sabe o que acontecerá?
Jesus, me lembro agora do versículo que ele falou, quando você entrar numa cidade e você falar do Senhor, de quão grande Ele é, que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para dar vida eterna, para colocar a pessoa num lugar de refrigério. Quando você entrar num lugar e as pessoas não te aceitarem, não aceitar esse Jesus, esse nome santo de Jesus, sacode o teu pé. Sacode a poeira do seu pé. Jesus o santo. Jesus o cheio de amor, que morreu por essas vidas. Ele falou, sacode. Sacode aqueles que me viraram as costas, aqueles que não creram no meu nome. É isso que o Senhor fala. E o Senhor fala, irmãos, que vai ter um dia que o Senhor vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Eu anunciei, eu quis algo bom para você, mas você não me quis. Você me rejeitou, não tens parte comigo, eu não te conheço. E os que estão em Cristo, na fenda da rocha? Os que aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas, os que reconheceram o nome do Senhor Jesus, o Senhor vai dizer, vinde, possuí por herança tudo que vos está preparado. Porque o lugar que Deus tem para você, igreja, não é só aqui pela fé. Esse lugar que às vezes você está passando algo e você, eu estou em Deus, estou em Cristo. Um dia você vai vê-lo mesmo, face a face, como Ele é, igreja. Um dia você o verá, o Senhor vai dizer, vinde, assentai à mesa e se alimentai comigo. E você vai ver, e o Senhor Jesus é que vai servir a você. Por isso eu digo, sede zelosos. Esta fenda, irmãos, que se abre, é um lugar especial para nós. E Paulo, eu não digo que ele se cansou, porque ele estava em Deus, porque Jesus renova as forças como da águia. E os que estão no Senhor se renovam e não se cansam. Voarão alto. Paulo pregava esse evangelho da graça. Entre na graça, entre em Cristo. Cristo ressuscitou dos mortos. Crede na ressurreição. Crede na vida que vocês tereis. Credes nos seus corpos transformados. Credes que isso é por um tempo que passais. É por um tempo, não se aparte do Senhor. Mas muitos se desviavam os seus pensamentos daquilo que Paulo ensinava. Por isso, irmãos, essa porta que abre para nós da graça, imagina. Irmãos, imagina o que está aberto para nós, irmãos. Você sabe o que significa a graça de Deus? Que nos é revelada através de Cristo Jesus e que Paulo tanto ensinou sobre essa graça. Todos vós podem ter arrependimentos, todos nós podemos nos arrepender dos nossos pecados. E a palavra de Deus fala que sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, vamos ler em Isaías 64, no versículo 4, que ali fala... Aleluia, Jesus. Algo tão que me tocou tanto hoje, no contexto desse versículo, Isaías 64, que nos traz um alerta. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Isaías 64 e versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para os que nele espera.
Mas você já viu o contexto desse versículo? Em que situação que o profeta, ele está? Ele estava se lembrando, irmãos, de tudo, meu Deus, de tudo que o Senhor Deus fez pelo seu povo. De tudo que o Senhor fez por Israel, de como Ele demonstrou a sua glória, de como Ele batalhou e os livrou de seus inimigos, como que o Senhor foi forte para com eles e quão depressa o coração deles se desviava. E quão depressa o coração deles se contaminava. Ele se lembrava, aí ele dizia, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Deus é zeloso, irmãos. Deus é zeloso. Ele fez o seu próprio povo derreter. Ele permitiu, irmãos, que inimigos vindos do norte entrassem no lugar mais seguro que existia em Jerusalém, que era a casa de Deus. Deus permitiu, porque o povo começou a se desviar do caminho do Senhor e sacrificar os seus filhos a Moloque. Irmãos, e eu fiquei lembrando, falei, Senhor, quantas vezes, Senhor, os nossos filhos vêm à casa do Senhor e não podem suportar, às vezes, 1 hora. Às vezes, não trazem os seus filhos na casa do Senhor. Será que nós estamos oferecendo a Deus, a nossa família, quando não trazemos os nossos filhos na casa do Senhor, porque eles ficam cansados de ficar 1 hora, 1h30 sentados ouvindo a palavra do Senhor? E o Espírito de Deus começava a falar comigo que esse comodismo não tem agradado o Espírito Santo do Senhor, que isso não é estar no esconderijo, no lugar secreto que Deus tem para a igreja. Quando, às vezes, o filho é repreendido, irmãos. Eu fiquei pensando, meu Deus, quando um filho, às vezes, é repreendido, às vezes vem a palavra do altar aqui, a palavra de Deus. Vem a palavra de Deus. E quando acontece isso, irmãos, às vezes os pais viram as costas para a igreja do Senhor e não querem mais voltar à igreja. Irmãos, eu ouvi algo assim que me deixou em espírito de oração. Irmãos, de ouvir pais que desejam que seus filhos fiquem na igreja com celulares, em internet, em Face, que querem que a igreja concorde, irmãos. Que no tempo, esse tempo de se santificar, esse tempo de estar na presença de Deus, que nós deixemos os nossos filhos conversando na igreja. Irmãos, será que o coração de Deus se alegra conosco quando nós fazemos isso, irmãos? Deus, Ele quer impactar os nossos filhos. A palavra de Deus fala, cria o menino no caminho que deve andar. E até quando crescer não se desviará do caminho. A palavra de Deus quer que você, irmão, traga seu filho para a casa do Senhor. Ali em cima tem culto para eles. Ali em cima tem alimento especial para eles. Traga seu filho ainda pequenininho, não tem problema não. Ali tem berçário também para os seus filhos. Mas não deixe seus filhos em casa, porque você não sabe o que está acontecendo lá. Qual é esses inimigos que andam querendo tragar? E quando seus filhos receberem aconselhamentos pastorais, irmãos, sede agradecidos. Eu digo isso porque eu recebi conselhos pastorais, meus filhos grandes lá no Japão.
O pastor vinha cavar. Ele vinha cavar ali, corrigindo mesmo. E quando eu saí de lá, sabe qual foi o meu testemunho? Falei, obrigada, pastor Gessival. Obrigada porque você é um pai para os meus filhos. Irmãos, não importa que concorda ou não concorda, vai ter ponto que nós vamos ir do lado dos nossos filhos, que nós não vamos concordar. Mas diante daquela autoridade que chora por nós, irmãos, eu ficava imaginando esse pastor que chora, esse pastor que jejua, esse pastor que ora, ele tem a visão do Senhor, irmãos. Irmãos, a igreja tem a visão do Senhor, porque é uma igreja que ora por você. Por isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, traga os seus filhos para a casa do Senhor. Mães, traga para a casa do Senhor. Não tenha medo quando a palavra do Senhor vir para ensinar, para corrigir, para redarguir, que nós possamos ficar ali no estreito, não correr. Às vezes nós queremos correr, irmãos. Irmãos, olha, eu tenho visto tanta coisa acontecer, depois, assim, em períodos de idade, tanta coisa, e na igreja eles estão livres, irmãos. Traga na igreja, creia no Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé, convido a todos para se colocar em pé. Peço a você que tem seus filhos na casa do Senhor, a você que tem um familiar que você quer colocar nesse lugar secreto de Deus, você que quer colocar, que quer mais intimidade com o Senhor Deus, coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão, você que quer o discernimento do desejo do Senhor para a sua vida, o que Deus tem para você, coloque a mão no seu coração, que o Senhor, pelo seu Espírito, Ele vai te esclarecer, Ele vai te mostrar, porque está aqui o Espírito Santo do Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor que é soberano, Senhor que é Pai, o Senhor que é Pai amoroso e nos traz um convite, Senhor, nesta noite, Senhor amado, para nos colocar no lugar seguro por causa dos nossos inimigos, Senhor. Pai, aqueles que têm inimigo no seu trabalho, que às vezes nem sabe que sofrerão laços, meu Senhor. Meu Senhor, nos coloca nessa fenda, Senhor, coloca nossos irmãos nessa fenda, nessa rocha, nessa proteção. Senhor, para que os seus inimigos sejam envergonhados, meu Pai. Oh, Senhor, que nenhuma arma forjada, Senhor, tenha sucesso. Que nenhuma arma forjada contra a igreja do Senhor seja vitoriosa, Senhor. Que nenhum pensamento, Senhor, contrário, Senhor, tenha vitória contra os filhos do Senhor. Meu Deus, coloca-nos como igreja, cada um, a buscar um melhor lugar em Ti, Senhor. Coloca-nos como igreja a buscar mais a Ti em oração. Coloca-nos a buscar mais em jejum, Senhor. Em vigilância, Senhor. Não nos deixa cair no comodismo, Senhor. Meu Pai, quanto, Senhor, aos nossos familiares, quanto aos nossos filhos, Pai. Oh, Senhor, Tua palavra fala que nos últimos dias, Senhor, haveria comichões nos ouvidos, meu Senhor. Meu Pai, eu Te peço perdão, Senhor. Meu Pai querido, quando damos lugar a coisas, meu Senhor, que não é do Senhor. Meu Pai, que cada pai, que cada mãe ame a correção, Senhor. Porque um bastardo não é corrigido, mas um filho é corrigido. Oh, Senhor, mas no momento é dor, meu Pai. Oh, Senhor, mas depois é um fruto pacífico. Oh, Deus, que haja muitos frutos, Senhor, na Tua casa, Senhor. Que não seja desprezado, Senhor, nos celeiros a Sua palavra, Senhor, e jogada, Senhor.
Pai, mas que a sua palavra, Senhor, seja colocada num lugar bem especial, meu Deus. Pai, que a sua palavra encontre, Senhor, um lugar bem especial em nossos corações. Enche-nos como povo, Senhor, para sermos obedientes, meu Senhor. Para termos humildade, Senhor, em nossos corações, meu Senhor. Para alcançarmos, meu Pai, a plenitude da penha. Para encontrarmos, Senhor, aquele lugar que se abriu na rocha. O véu que se rasgou, Senhor, do alto a baixo e revelou um lugar, Senhor, em Cristo, Senhor. E todos aqueles que se escondem em Ti, Senhor, e que buscam a Tua face e a Tua presença, Senhor, Te encontrará, meu Pai. Senhor, que seja impactado a nossa geração, Senhor. Que possamos ser, Senhor, impactadores, meu Senhor, no trabalho, onde estivermos os nossos pés. Firma, Senhor, a tua igreja nessa rocha que é Cristo, Senhor. Firma os teus filhos, Pai, na verdade e na pureza do teu evangelho, Senhor. E encontrareis paz e descanso para as vossas almas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja. Aplauda o Senhor Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero fazer um convite a você que está aqui nessa noite, que ainda não fez uma confissão de fé. Quem sabe tem alguém aqui que está fazendo o curso de batismo para se batizar, mas ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus. Se tem alguém nessa condição aqui nessa noite, hoje é o dia aceitável do Senhor. Aí onde você está, dê um sinal com a tua mão dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Eu quero fazer uma confissão de fé. Eu quero esse Jesus no meu coração. Esse Jesus que foi pregado aqui hoje, como a pastora disse, que tem um lugar de refúgio para você. Aleluia. Você não pode ir embora da mesma forma que você entrou aqui. Essa igreja aqui existe só por causa de você. As portas estão abertas só por causa de você. Jesus te ama. E Ele quer um dia levar você para morar a eternidade com Ele. E da forma que você está, você não irá morar com Ele, porque você ainda não o aceitou no seu coração. E quando nós aceitamos esse Jesus no nosso coração, a palavra de Deus diz que Ele faz morada em nós. O Espírito Santo entra e começa a limpar a casa. Começa a fazer uma faxina. A luz do Senhor Jesus começa a clarear e denunciar todas as trevas. E a nossa vida muda. Quem sabe tem alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor. Afastado, você não pode continuar assim. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Se tem alguém nessa condição, levante a mão. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero declarar vitória sobre ti. Aleluia. Igreja, fecha os olhos e me ajude em batalha. Há correntes amarrando pessoas aqui nessa noite. Mas o Espírito de Deus pode quebrar essas cadeias e te libertar. Te libertar. Aleluia. Eu quero pedir que alguém acompanhe essa jovem aqui à frente. Nós vamos orar por ela. Tem mais pessoas aqui que precisam do Senhor. Mas eu não quero insistir porque o horário já é avançado. Aleluia. Venha com ela aqui à frente. Nós vamos orar pela vida dessa jovem. Tem mais alguém que precisava vir aqui. O Senhor Jesus te ama, viu? O Senhor Jesus te ama. Jesus te ama. Mas você precisa aceitar Jesus. Você precisa vir aqui à frente e dizer para esse Jesus: Jesus, eu te amo, eu te quero. Eu quero te servir. Você não pode vir numa igreja como essa, ouvir tudo isso e sair da mesma forma que você entrou. Você é tão especial, como foi dito aqui na palavra. Jesus te ama tanto. Ele quer estar contigo para toda a eternidade. Tem mais alguém para Jesus? Se tem, dê um sinal com a mão bem alto. Nós vamos orar por ti.
Quero orar pela vida dessa jovem. Olha para mim um pouquinho, querido. Como é que é seu nome? Isabela. Isabela está fazendo curso para batismo, mas ela ainda não tinha feito a profissão de fé. Agora hoje ela veio, levantou a mão, ela desceu lá de cima com a mãozinha assim para cima. E ela vai ser batizada no dia 6 de abril. Feche os seus olhos e repita comigo essa oração, Isabela. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador meu. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais apagar. Eu quero te servir, Jesus. Eu prometo estar contigo sempre. Eu quero ir para o céu, porque lá que é o meu lugar. Obrigado, Jesus. Amém. Senhor, eu oro por ela agora e declaro sobre a vida dela, Senhor, salvação. Senhor, eu repreendo todo demônio, toda maldição hereditária que acompanha a vida dessa adolescente, Pai. Seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, entra na vida dela agora e faça morada, Senhor. Ela está se tornando pública essa confissão de fé, Senhor. Abraça essa jovem adolescente, Senhor. Escreve o nome do livro da vida para nunca mais apagar, Senhor. Nós como igreja abençoamos ela e declaramos o Espírito Santo na vida dessa jovem adolescente. Que caia por terra todo o mal, Senhor. As cadeias sejam desfeitas na vida dela. A enfermidade seja curada, Senhor. Todo o mal na mente, na alma, que seja repreendido em nome de Jesus, Pai. O Senhor é contigo, Isabela. Deus abençoe a sua vida, viu? Parabéns. Parabéns. Dê um abraço nela. Eu preciso esse olhar sobre mim. Vamos orar pela vida. Vamos orar pela vida do Jadeir. Senhor, restaura a comunhão do Jadeir contigo hoje. Toca a vida dele, Senhor. Deus, Ele te ama, Pai. E hoje Ele faz um pacto de reconciliação contigo. Abraça Ele, Senhor. Oh Deus, não deixe o nome dele ser apagado do livro da vida. Que caia por terra todo o levante do demônio, do inferno sobre a vida do Jadeir, Senhor. Que ele seja, Senhor, renovado nessa noite. Guarda ele, sustenta, Pai, sustenta a família, sustenta a casa, Senhor. Dá alegria e gozo, Pai. Eu abençoo ele agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Parabéns. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, meu querido. Deus está aqui. Levante a sua mão e adore. Nós estamos terminando agora, aleluia. Vamos terminar adorando ao Senhor. Senhor, obrigado por esse culto, meu Pai. Obrigado por essa noite tão especial, Senhor. Dá-nos agora uma semana abençoada, Pai. Nos guarda, Senhor. Nos livra de todo ataque maligno. Todo mal, toda perseguição. Envolve a tua igreja com muralha de fogo e sangue, Senhor. Senhor, se o Senhor não vier até domingo, estaremos aqui para a grande e santa ceia. Ó Deus, abraça os teus filhos e guarda cada família e cada um. Obrigado, Jesus. Estenda as mãos assim, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz de Efésios 4 e 7. Aquela que excede todo o entendimento. Aquela que vem da parte de Deus é sobre ti. Vai nessa tua força aí, varão e varoa valorosa. Porque o Senhor Jesus é contigo por onde quer que andares. Ele estará sempre ao teu lado, te guardando e te guiando. Deus te abençoe e vá na paz em nome de Jesus. Amém? Está terminado. Dê um abraço aí no teu irmão. Abraço pelo menos aí umas 10 pessoas. E ali em cima tem ali a nossa cantina. Passe ali, come um lanche.